Aí, aí, seus crentes. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu vou só tirar o fone aqui, mas vocês ficam à vontade aí. Até para prosear, não proseia não, vamos entrar no culto, né? Glória a Deus, né? 7h30 em ponto. Graça e paz, irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida. Não, viu, gente? Eu tô aqui na sala VIP, né? Eu tenho uma igreja virtual, que é a nossa igreja mesmo, metodista, e aí eu abro a sala aqui e a gente fica aqui, né, as pessoas, e a gente depois do culto, nós entramos aqui, batemos um papo, né, com eles, né? Mas Deus abençoe a tua vida, que bom que você está, e eu vou dizer para você o seguinte, nós não estamos no tempo de enrolação. Já deu, né? Já deu o que tinha que dar. Hoje a gente tem sido preciso, né, na palavra de Deus, preciso naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E diante dessa precisão, eu já quero abrir a palavra de Deus, pedir que você abra aí, né, a maravilhosa palavra de Deus. Quero cumprimentar irmãos e irmãs que estão e aqui, né, na igreja virtual, né, que tem estado aqui na igreja metodista, né? Deus seja metodista em Campo Mourão. Deus seja louvado, né? A Andressa Gama tá em 2, tá no Instagram, tá no Facebook, né? Vai entrar aqui também na sala daqui a pouquinho, né? Deus é maravilhoso. Gente, abre tua Bíblia, por favor, em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Graça e paz, Maglúcia, Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Jovens que vence, Juliana Takaoka, que bênção, Leandro Leite, glória a Deus. Que bom, hein, olha aqui, meu Deus do céu, coisa linda. E essa criança no teu colo? Meu Deus, cresceu demais a Eloá, que linda, Jesus. Deus abençoe, Eloá. Beijo, meu amor, te amo. Depois eu quero falar com você, minha gata. Quero te ouvir depois, eu não tô te ouvindo. Que gostoso, viu, gente? Que gostoso, que coisa boa, né? Gente de perto, de longe. Abriu tua Bíblia aí? Mateus 7, versículo 7. Mateus 7, versículo 7. Olha o que diz a palavra. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. A quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu lhe dará coisas boas ao que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a ele, porque esta é a lei e os profetas. Palavra do Senhor, Deus seja louvado. Eu vou falar para vocês sem enrolação, né? Eu estou cansado desses 4 meses, cansado dessa luta, cansado de ver pessoas. Gente, hoje eu atendi uma pessoa à tarde sofrendo danos porque um familiar falou besteira. Gente, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. As pessoas estão sensíveis, as pessoas estão no limite. Cuidado com o trânsito, cuidado com as palavras, cuidado com as famílias, cuidado com os WhatsApp, cuidado com os posts de Facebook. Tá todo mundo no limite. E aí vem essa palavra de encontro à nossa necessidade, e eu quero agora profetizar em nome de Jesus essa palavra, que ela vem ser viva no meu e no teu coração, em nome de Jesus. E nós começamos esse culto já profetizando essa palavra em nome de Jesus Cristo. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas e nós precisamos orar. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical nós trabalhamos o padrão de Jesus, e o padrão de Jesus era orar. A primeira coisa que Jesus fazia antes de fazer qualquer coisa era orar ao Senhor, era buscar a Deus na madrugada. No momento da angústia, Jesus buscou a Deus, orou por 3 vezes para que Deus tirasse aquela angústia do coração dele, aquilo que antecedeu antes dele ser crucificado. E vale a pena, né? Se o Mestre Jesus, ele orou, nós também vamos orar em nome de Jesus Cristo. E a palavra aqui
diz, e eu vou orar em cima da palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, papai. Obrigado, Deus, por esse povo que está conosco, Pai. Obrigado pelo Demétrios. Obrigado, Deus, ó Pai, pela Veri, pela sua família, Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Papai, e nós queremos nesse momento, Deus, declarar. Eu estava ainda há pouco orando, intercedendo, Paizinho, pelo teu povo, intercedendo, Paizinho, pela igreja, intercedendo pela minha vida. Deus, em cima dessa palavra, peça e lhe será dado, busque e acharão. Deus, para quem o Senhor vai responder, para quem vem resposta de oração vem para quem ora. Resposta de busca do Senhor vem para quem busca o Senhor. Deus, quem bate encontra, quem bate a porta, Deus, ó Pai, ela abre. Quem busca, Deus, ó Pai, encontra. Deus, quem dos nossos filhos, Deus, ó Pai, se pedir um pão para a gente, nós vamos dar uma pedra. Nós ainda sendo maus de coração, fazemos isso. Imagina o Senhor sendo o nosso Deus, Criador do céu e da terra, que nos ama, papai. O que o Senhor não faria? Deus, eu vejo que as crianças, Deus, ó Pai, estão nessa live. Deus, vejo, Deus, papai, Paizinho, as crianças, Deus, ó Pai, nas casas, nesse lugar. As crianças também já estão cansadas desse momento, cansadas, Deus, ó Pai, desse processo. Os adolescentes, Deus, ó Pai, cansados desse processo. Pai, as irmãs, os irmãos, cansados desse processo. Mas não é momento, Deus, de nós desistirmos, não é momento de nós pararmos, não é momento de nós, ó Pai, afrouxarmos nesse momento. Pai, nós temos tido um bombardeio, Deus, ó Pai, de pessoas que passaram pelo processo, Deus, ó Pai, de Covid, outras pessoas, Deus, ó Pai, que tem relatos que pessoas passaram. Deus, nós temos aí pessoas tomando, Deus, ó Pai, coisas que o médico diz que não funciona, outras pessoas, Deus, achando que é inofensivo, e isso traz um afrouxamento, Deus, ó Pai, para a realidade. Deus, não nos permita que Satanás venha, Deus, ó Pai, nos consumir, que nós continuemos. Se você, meu irmão, minha irmã, está vigiando, continua vigiando. Se você, meu irmão, minha irmã, está orando a Deus, continua orando, porque Deus não nos abandona, Deus não desampara os seus. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar nesse tempo sobre cada família que eu estou vendo os nominhos aqui. Eu imagino que você esteja com a sua família ao entorno do seu smartphone, do seu celular, e é aí que a vitória vai chegar. E eu quero, Deus, orar por esse povo e profetizar em nome de Jesus a vitória. Amém, né? Deus seja louvado. Faz um favorzinho para mim, meu irmão e minha irmã. Você que está no Facebook, no Instagram, mande esse link, né, para as pessoas dizendo assim, ó, o pastor vai começar a pregar agora, eu já vou estar ministrando. Mande isso aí para que eles não venham perder. Pessoas da igreja, né, se você conhece alguém da igreja que não tem conseguido acompanhar os cultos, que não tem conseguido estar com a gente acompanhando ou não querem fazer, né, leva um recado meu para eles, né, porque eu já tenho falado via Instagram, via Facebook, mandado recadinho no WhatsApp, né, mas eu percebo muitas tem um retorno. Então, se você tiver acesso a essas pessoas, contacte, né, com eles, por favor, para que eles possam ser abençoados e abençoadas como nós também estamos, em nome de Jesus. Que Deus te encontre aí em paz e segurança. Se tiver enfermidade, que haja cura. Se tiver tribulação, que haja paz. Se tiver aí a afronta do inimigo, que o inimigo cale a boca e saia, né? Por um caminho ele veio e que por 7 ele fuja de você, em nome de Jesus. Que Deus entre com a provisão, com o cuidado sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Gente, já vamos para a palavra? Abre tua Bíblia aí. Eu louvo a Deus pela vida do Marquinhos, né? Da Kemily, que está com a gente, estava comigo na escola dominical, estão agora no culto também. Que gostoso, viu, gente? Nós temos tido os nossos cultos, para você ficar atento, nós temos tido os nossos cultos nos horários de culto, tá bom? Então, quarta-feira, às 20 horas, nós temos o culto. No sábado, às 20 horas, temos um culto. Não é mais o culto da mocidade, porque a gente está aberto aí para todo mundo, mas nós temos nos reunido aqui e batido um papo muito gostoso. Ontem o Igor ministrou a nossa vida, foi uma bênção. Hoje pela manhã tivemos a escola dominical, foi muito bom. Nós temos 2 salas na escola dominical, uma sala geral, né? Estamos estudando o Evangelho de Marcos, e nós temos uma sala do crescimento, que é o Lucas Silvério, através aí de um aplicativo. Então você não fique sem estar sendo alimentado em nome de Jesus Cristo. Amém? Abre tua Bíblia, por gentileza. Abre aí na segunda carta a Pedro. Segundo a Pedro, no capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia, antes de 1 João,
antes de Judas, antes de Apocalipse, lá no finalzinho, né, no Novo Testamento, depois das cartas paulinas, né, você vai encontrar lá 2 Pedro, né? 2 Pedro, parece estranho, né? 2 Pedro, né? Mas vale a pena sempre ensinar, né? Porque a Pedro, porque a carta, né? É a carta, não é o livro. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 1. Aperte o teu cinto aí. Vou dizer para você, né? O Yuri tá todo feliz, né? Do lado da amada, né? Coisa linda, viu? Deus abençoe, viu? Depois eu quero bater um papo, quero ouvir a vozinha dela. Glória a Deus. Gente, aperta o cinto e segue o conselho. Fica aí até o final. Sabe por quê? Porque eu vou mexer em coisas que são muito sérias. E no final eu vou fechar isso tudo. Eu vou orar por você. Eu vou profetizar a vitória sobre a tua vida. Então, não pega só o começo, não. Fica aí até o final. Eu vou ser muito breve, porque eu já vou entrar na palavra e vou ministrar a palavra aqui. E depois eu quero orar por você. Então, não vai embora na metade. Fica aí, porque vai valer a pena em nome de Jesus. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, gente, na sala. Ver se tem alguém querendo entrar. E está trancada a sala. Está tudo sob controle, tudo nos conformes, graças a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 8 a 9, com toda reverência à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Só para você ter uma ideia do que nós vamos conversar, a primeira carta de Pedro, na primeira carta, do primeiro livro aí, de 1 Pedro, nos mostra como enfrentar problemas e superar problemas, Bruno, que sejam problemas externos, né? O que são problemas externos hoje que nos cercam, né? Nós temos aí enfermidades, nós temos aí roubo, nós temos aí esse turbilhão na política, nós temos essa pandemia que tem assolado muita gente, nós temos uma dengue que ninguém fala mais, nós temos dívidas grandes aí que estão escondidas que ninguém fala, nós temos tramas que estão acontecendo aí nos bastidores da vida política, esse processo todo que ninguém fala. Esses são problemas externos, problemas familiar, problemas de falta de perdão, de conversar, de acertar, né? O desemprego, o emprego, o salário que não veio, essa situação, são todos problemas externos que nos cercam. Gente, problema externo, ele não é facilmente lidado, facilmente resolvido. O problema externo também é difícil, né? O que nós temos que ter em mente, gente, hoje nós não podemos viver, né, como galinhas d'Angolas, que eu brinquei o outro dia, né, dizendo tô fraco, tô fraco, tô fraco. Hoje nós temos que levantar a cabeça como águias, né? E veio o problema, gente, problema externo, ele veio, levanta o peito, não abaixa a cabeça não, vai para cima e resolve. Não deixa o problema externo ser resolvido pelo tempo, mas você pode enxergar o problema externo e vai fazer aquilo que tiver no teu alcance. Aquilo que não tiver no teu alcance, não precisa se preocupar. E já nessa carta, Pedro, ele faz referência aos problemas internos, né? Ambos requer de mim e de você um olhar mais profundo e espiritual. Mas os problemas internos são mais difíceis de identificar porque convivemos com eles de dia e de noite e muitas vezes nos acostumamos com os problemas internos que muitas vezes tenazmente nos assediam, problemas que fazem com que nós venhamos perder o nosso sono. Gente, que coisa absurda, que coisa absurda. Cuidado, cuidado com se você tem sensibilidade nos seus
frustração, meu Deus, procura um canal que tem dado boas notícias para você. Procure falar com pessoas que têm dado boa notícia para você. Gente, porque se você tiver com o coração fraco, a tua mente fraca, você começa a ouvir que a pessoa está com falta de ar, você fica com falta de ar também. Eu estava vendo uma passada num seriado que passou agora de uma pessoa confinada dentro de casa e ele queria que o médico, né, que o psicólogo desse para ele um laudo, né, que ele estava passando, que ele estava sofrendo, e ele insistia, não, doutor, mas eu tô assintomático, deve ter alguma coisa, por que eu tô assintomático, né? E aí o médico começou a trabalhar com ele, né, várias formas. Gente, o que acontece? A nossa mente, ela vai trabalhando e vai gerando coisa. A ansiedade, ela traz um transtorno na alma. A ansiedade, ela faz você comer muito, né? Aí você vai ter um reflexo na balança, porque a ansiedade, ela é psicossomática, mas a comida não é. Então nós temos que vigiar para que nós não tornemos aquilo que é interno se torne real na minha e na tua vida. Então nós precisamos, em nome de Jesus, tomar uma posição diante desses problemas. E na carta, né, do apóstolo Pedro, ele fala no capítulo 1 sobre caráter, né? Adversidades relacionadas ao nosso caráter, né? Ou ao caráter do ser humano. Isso é no capítulo 1. No capítulo 2, ele fala da liderança da igreja, no capítulo 2. E no capítulo 3, ele fala da volta de Cristo. Ele firma a volta de Cristo, né? Falando sobre caráter, Pedro está preocupado com a cegueira espiritual dos crentes que não amadurecem, né? Eu vou ler novamente 2 Pedro 1, 8 e 9. Talvez você tenha chegado agora e não leu. Então, 2 Pedro 1, 8, capítulo 1, versículo 8 a 9. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Essas pessoas que Pedro está direcionando, bem podem ser membros de uma igreja, participante dos cultos, né? Eu estou dizendo aqui da igreja que Pedro está direcionando, que a carta de Pedro está direcionando. Longe de mim imaginar que em Campo Mourão tenha isso, longe de mim de imaginar que na igreja, seja lá em Londrina, seja em São Paulo, seja em Ribeirão Preto, seja lá no Japão ou nos Estados Unidos, que tem pessoas desse lugar todo aí nos vendo e nos ouvindo. Se tivesse problema, longe de mim dizer que tem esse problema. Mas Pedro aqui está dizendo o seguinte: essas pessoas podem bem ser membros de uma igreja, participantes de um culto, pessoas entusiastas da comunhão, do sermão e do louvor, pessoas que usam o culto, que usam a presença de Deus, aí entre aspas, não a presença verdadeira, a presença entre aspas, como droga. Ela precisa que seja injetado na veia a droga para que ela venha se fortalecer. Então tem pessoas que se embriagam, né, com o sermão, saem de lá, ai que sermão bom, que louvor gostoso. Podem ser fiéis participantes há décadas da escola bíblica dominical, fazer parte de algum ministério, né, seja qual for o ministério que passar aí na tua mente, ou até fazer parte de um grupo de discipulado ou de crescimento. Mas o apóstolo Pedro, ele coloca uma problemática. Esse grupo que Pedro descreve, ele diz o seguinte, que esse grupo parou de crescer, não são mais discipulados, não se entregam a um processo intencional de crescimento. Não basta eu falar, eu estou crescendo, eu quero crescer, eu estou junto, eu estou no discipulado. Tem pessoas que ouvem, mas não escutam, escutam, mas não ouvem, olham, mas não enxergam. Tem cegos enxergando e tem surdos pensando que está ouvindo. A palavra não tem descido ao coração, e quando tem descido ao coração, existe um engano, não prestam conta para ninguém, vive sobre a fachada do compromisso e da participação, mantendo muitas vezes um muro de privacidade e independência. O que eu quero dizer com isso? Eu dizer não. O que Pedro está dizendo com isso? Que muitas pessoas colocam um muro do ativismo, né? Seja a reunião de oração, seja
cultos, seja louvores, seja momentos onde estamos na igreja em comunhão, seja o que for, pessoas há décadas, ou há mais de 10, há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, há mais de 5 anos, pessoas que ainda não provaram do novo nascimento e ficam no... O apóstolo Pedro fala para mim e para você, chamando a atenção a gente no caráter. Eu preciso do caráter transformado. Eu vejo o externo, eu vejo a sua atividade, eu vejo o que você faz, eu vejo sua boa ação, eu vejo isso, mas Deus, ele enxerga dentro. Segunda problemática que Pedro fala, não sou eu, é Pedro que fala. A segunda problemática surge de líderes, especialmente líderes que predominam nas igrejas. Né? A palavra de Deus diz assim, ó, 2 Pedro 2, versículo 3, 2 Pedro 2, 3, vai para a palavra porque é ela que fala lá, viu? 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Movidos por avareza, eles vão explorar vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação já foi decretada há muito tempo, não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Diz que eles seguem e usam os membros da congregação, seguem a carne e são dominados por suas paixões carnais, prezam qualquer tipo de governo. Pedro está sendo duro com essa igreja aqui, hein, gente? Ainda bem que eu não conheço ninguém que precisa ouvir essa palavra. Deus seja louvado por esse livramento, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Realmente aqueles que, seguindo a carne, impuros e desprezam qualquer governo são atrevidos, arrogantes, não temem difamar a autoridade e superiores. Em certo sentido, eu vou dizer para você, são parecidos com os cristãos, né? São parecidos com os cristãos que não amadureceram, com uma diferença só. São líderes fortes que fazem o que querem em nome de Deus e da espiritualidade da igreja. Pedro não está focando aqui na heresia específica deles, tanto quanto o seu ousado e egocêntrico. Pedro não está falando aqui das heresias que eles pregavam, mas fala do caráter deles, né? Esse caráter orgulhoso, ousado e egocêntrico. Não chegam com as suas perspectivas. Esse povo que não está aqui comigo aqui, ouvindo essa pregação, esse povo aqui, eles não chegam dizendo o seguinte, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não. Eles vão sorrateiramente juntando grupos que pensam iguais, né, que são... Tem ouvido alguém aí que tem falado alguma coisa parecido com isso? Eu imagino que não esteja, porque essa palavra aqui eu peguei ao Léo da Sorte, joguei para cima assim, né? E falei, Deus, me dá uma palavra, né? Aí veio essa palavra aqui ao Léo da Sorte. Claro que não vai servir porventura servir para alguém que você conheça e nem se for de longe, ministra essa palavra, porque o que nós precisamos em nome de Jesus é identificar quem são essas pessoas que têm que ter o seu caráter trabalhado, que tem trabalhado muitas vezes com uma titularidade de ser um líder ou estar à frente de um povo, seja na empresa, seja na escola, seja na igreja, aonde quer que esteja. Essa pessoa, se estiver sendo, né, muitas vezes sorrateira, comendo pelos cantos, expõe essa pessoa para que ela seja curada em nome de Jesus. Terceiro problema é uma extensão dos dois primeiros, né, em seu egocentrismo e a miopia espirituais. Muitos líderes argumentam hoje, direta ou indiretamente, contra a vinda eminente de Jesus. Eu me tiro fora dessa. Por quê? Eu tenho falado que Jesus está à porta. Eu tenho dito e repetido em todas as oportunidades. Jesus está voltando. E Jesus não está voltando, Clóvis, porque nós estamos num processo de pandemia. Jesus não está voltando porque algumas coisas estão em evidência. Jesus está voltando porque simplesmente ou complexamente ele prometeu há mais de 2000 anos atrás
que ele estaria voltando. E nós não podemos ser pegos de surpresa, porque ele virá como um ladrão na noite. Então eu preciso entender, eu preciso pregar a cruz, pregar a palavra. Eu não tenho que pregar agora cafezinho, leitinho, chazinho, bolachinha, ficar passando a mão na cabeça, porque eu não sei até quando eu vou ter a oportunidade de falar como eu tenho falado com vocês. Mas enquanto tiver a oportunidade, eu vou dizer para você, eu me excluo dessa cara, desses líderes que têm maquiado a volta de Cristo. Jesus está voltando, e essa palavra não é para você se sentir aterrorizado, mas é para você se sentir abençoado, porque Deus exorta uma igreja que Ele quer ver cantando o hino da vitória no céu da glória do Senhor. Gente, por volta de 50 ou 60 anos atrás, não sei dessa história, porque eu não estava com a mente viva nessa ocasião, ativo numa igreja, né? Eu me conheço crente a partir dos meus 18 anos, né? E aqui 50, 60 anos, existia um grupo, né, que se dividia e brigavam como que seria a segunda vinda de Jesus, né? Como que Jesus voltaria. Gente, pasmem os irmãos e as irmãs. Nós precisamos urgentemente de trazer de volta o que a igreja primitiva falava. Pedro está dizendo o seguinte, em Efésios 5,14, dias por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, Cristo te iluminará. Eu tenho percebido que quanto mais ouvimos no crescimento desse grupo chamado evangélico, gente, eu não gosto desse termo gospel, evangélico. Quanto mais esse grupo evangélico tem crescido, mais nós precisamos pregar o evangelho para que esse povo venha se converter. E muitas pessoas estão chegando de qualquer forma, de qualquer maneira, estão pegando seus lugares na tribuna, estão subindo nos altares, estão fazendo parte da liderança da igreja, muitos estão nas faculdades teológicas, muitos já se formaram, muitos estão pregando a palavra e não têm levado a sério esse processo. E Deus hoje nos admoesta. O apóstolo Pedro, ele fala em alto e bom som para mim e para você. Hoje nós precisamos ter um caráter tratado. Se nós somos líderes ou membro de uma igreja, nós não temos que nos colocar na posição de sermos os melhores, mas somos servos de todos em nome de Jesus. O crescimento desse grupo chamado evangélico precisa mais e mais ter a pregação do evangelho que restaura, lembrando que Jesus vai voltar. Eu preguei a semana passada Apocalipse 3, de 14 a 22. Eu ministrei o anjo da igreja, começa assim a carta. O anjo da igreja de Laodiceia escreve, e no último versículo 22 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ou diz à igreja. Pedro está nos chamando a atenção. E eu quero concluir dizendo o seguinte: quem é o verdadeiro Filho de Deus? Tem caráter de Deus no seu DNA. Como que eu tenho caráter de Deus no meu DNA? Quando eu permito que Deus, através do novo nascimento verdadeiro, existem pessoas, né, que nasceram de novo, mas não experimentaram a leveza de ter os pecados do passado sendo perdoados, de ter a liberdade das depressões, das enfermidades do passado. Muitas pessoas até se converteram, até aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, mas precisam urgentemente de passar por um processo de santificação, um processo de quebra de maldição. E quando falo quebra de maldição, não orar pela pessoa, pente fino, fazer isso. Não, é você declarar na cruz do Calvário: eu aceitei a Jesus Cristo, eu não aceito mais esse pecado do passado, eu não aceito mais essa dificuldade, eu não aceito mais essa
do velho homem na minha vida. Eu preciso do novo nascimento de uma vez por todas na minha vida, em nome de Jesus. Nós precisamos incorporar, no bom sentido de fazer parte do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, as qualidades do Senhor na nossa vida, né? Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 a 7, eu vou ler inteiro para você, né? Logo o versículo nós lemos ali, mas 2 Pedro, quer dizer, 1, de 3 a 7. De 3 a 7. Olha o que diz a palavra. Visto que, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou na sua própria glória, e virtude pelas quais nos foram concedidas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipante da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, mesmo concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quem é inativo, é infrutífero, nunca houve nascimento, do novo nascimento. Também pode ser que nasceu, mas nunca resolveu os seus problemas passados. Essa pessoa está ainda cega e, quanto ao efeito do passado, vê apenas o presente. A pessoa não consegue contemplar a esperança do porvir. Ela está aprisionada no passado, ela não consegue viver o presente. Precisa deixar que Deus faça uma limpeza e purificação desde o início da sua vida. Se houver feridas, pecados, seja o que for, significativos, isso pode requerer um processo severo de discipulado, de santificação, de confissão de pecado, né? Confessou pecado, que você se arrependeu, né? Qual foi o último momento que você disse: eu preciso de começar de novo, né? E eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: eu preciso entregar todos os direitos a Jesus Cristo, identificando completamente o interesse que há no reino de Deus. Eu preciso urgentemente deixar de me preocupar com os meus problemas e urgentemente olhar para os problemas do Senhor, né, e profetizar a vitória em nome de Jesus. Em João, primeira carta de João, lá 1 João, capítulo 3. Não, gente, é João 3. João 3. É lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Depois você confirma aí se é isso, mas se não for, eu corrijo depois, tá bom? Olha, diz a palavra aqui, de 1 a 3. João, 3 João, né? Não é isso. Eu vou ler aqui o versículo, se alguém achar aí, me fala, por favor. Escreve, por favor, tá? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus, e por esta razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, no todo. Esperança nele há em si mesmo, e purifica assim como Ele é puro. Existe um chamamento. Deus nos chama a atenção através da palavra do apóstolo Pedro. Deus nos chama a atenção que nós precisamos ter um caráter moldado e transformado. Deus nos chama a atenção que eu e você temos que ser pessoas melhores para tornar o mundo das pessoas melhores. E Deus nos chama a atenção dizendo que Jesus vai voltar. Se a tua esperança, ela termina
nessa pandemia, se a tua esperança ela termina nessa depressão, se a tua esperança termina nesse processo que eu iniciei o culto dizendo, estou cansado, nós precisamos ter essa esperança renovada no Senhor. Eu quero orar por você nesse momento, que essa palavra firme que foi dada, né, pelo Senhor às nossas vidas, possam ecoar em outros corações e que venha gerar vida em nome de Jesus Cristo. Eu oro nesse momento, né? Eu quero orar por você nesse momento, profetizando essa palavra que venha mudar o teu coração, né? A Beli Corade mandou aqui, gente, é 1 João, né? 1 João, no capítulo 3, versículo de 1 a 6. Obrigado, Beli, Deus abençoe. Então eu li 1 João, capítulo 3, né, versículo de 1 a 6, né? Que tecnologia maravilhosa, né? Deus seja louvado. Eu vou ler aqui de novo, até para que fique gravado no nosso coração. 1 João, no capítulo 3, versículo de 1 a 6. Olha que tremendo. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele, em si mesmo, se purifica, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E diante dessa palavra, gera no nosso coração uma esperança. Tem um caráter que ainda não foi tratado, não foi ensinável, não acabou. Existe a segunda batida do coração, vai haver. Eu tenho um cônjuge que ainda não aceitou a Jesus Cristo, não mudou o seu posicionamento. Tem algum familiar que está afastado do Senhor. Eu tenho a boa notícia, existe a segunda batida do coração e com essa palavra existe a esperança. Tenho em mim uma alma que não foi tratada, preciso que eu não me identifique com essas pessoas que estão acomodadas e com cegueira espiritual. Boa notícia, ainda há esperança. E aí eu vou pro porvir, há esperança, porque Jesus prometeu que vai voltar. Eu e você ainda encontraremos um céu de glória e cantaremos todos juntos com o Senhor. Mas para isso eu preciso finalizar esse sermão dizendo uma frase que é minha. Por favor, insista, não desista e persista em nome de Jesus. Você é precioso e preciosa. Eu vou orar com você que está no Facebook e no Instagram e depois eu vou só falar um tchauzinho aqui pro povo nessa sala aqui em nome de Jesus. Deus, muito, mas muito obrigado. Obrigado porque essa palavra, ela é de ademoestação, ela é, Deus, de exortação. É uma palavra, Deus, que nos chama para perto, mas a palavra foi completa. Nos exortou, essa palavra nos ademoestou, essa palavra, Deus, ó Pai, nos consolidou, ela edificou a nossa vida e esta palavra nos consolou, porque nós temos a segunda batida do coração, nós temos a oportunidade, até esse segundo agora, Paizinho, que estamos vivendo, de falar, eu me arrependo de tudo, eu quero uma nova vida, eu preciso fazer diferente, eu quero resultados diferentes, não tem como fazer a mesma coisa, eu quero respostas diferente, não tem como entrar com as mesmas perguntas. Eu quero um final diferente, não tem como continuar nessa história. Eu preciso semear hoje para colher amanhã. E eu profetizo essa colheita sobre este teu povo e sobre eu e sobre a minha casa.
30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor, que o amor de Deus, que excede a todo entendimento, e a presença viva do Santo Espírito de Deus, e seja sobre cada um, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Obrigado por estar comigo. Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus. Deixa eu só encerrar aqui o Facebook.